Sabem, eu acho muito bizarro como a nossa geração adora incluir e fazer o máximo possível para que o respeito seja algo amplo, mas ao mesmo tempo adora continuar propagando ideias imbecis que ajudam a propagar e a perpetuar estereótipos. Sejam por todos os policiais que foram taxados de violentos demais pelos erros do imbecil que assassinou George Floyd. Sejam pelos judeus que foram bodes expiatórios na Segunda Guerra Mundial, sendo que não tenham feito nada de errado. Sejam por todos os artistas que foram cancelados pelos erros, ações ou simplesmente falas, mas de muito tempo atrás, como se as pessoas não mudassem. Todos estes têm em comum de que pelo erro de um acabam sofrendo todos pela consequência. Se não estamos em guerra com os judeus ou com os policiais, por que estaríamos com os homens? Senhoras e senhores, o vídeo de hoje é como disseminar um inimigo que não é o seu inimigo. Olá, eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana eu vou estar falando aqui um assunto relacionado diretamente com a tragédia que teve ali envolvendo a família do DJ Ives. E bom, primeiramente meus pêsames para a Pamela, porque no decorrer do vídeo eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer, mas violência é inaceitável sempre. E com sempre eu quero dizer sempre mesmo, mas vocês vão entender porque que eu tô dando ênfase nisso já já. Esse é um vídeo um pouco diferente porque eu vou estar gravando ele puto, já que não é exatamente sobre a tragédia em si que deu com ele lá, e que talvez não seja melhor exatamente falar, pesquise em notícias, porque senão é capaz do YouTube me dar strike, alguma coisa assim, porque isso é um conteúdo pesado, explicitamente. Mas sim pelas consequências que causou esse. Bom, o primeiro ponto que eu quero retratar é que quando se trata de violência, não só física, mas também violência psicológica, emocional, como manipulação, esse tipo de coisa, nós homens sempre somos retratados como os vilões da história. Não é à toa que surgiu essa maldita frase do post aí que tá se espalhando pela tragédia lá do Ives com a Pamela. Vejam até aí na cultura pop, no quesito violência, a gente sempre é visto como um vilão da história. Ou pelo menos não como vilão, caso seja um filme de policial ou filme de super-herói, mas como aquele que usufrui sem pensar duas vezes da violência. Chegando ao ponto de que quando o homem é a vítima da violência, frases como essa são ditas e ninguém acredita nele. Isso me lembra a história de um dos melhores professores que eu já tive, que foi o seguinte. Ele, quando era criança, pré-adolescente, vamos chamar assim, ele sofria violência doméstica tanto do pai quanto da mãe dele. Ambos batiam nele por praticamente nada. A mãe já chegou um dia que ela tava muito furiosa, que ela tinha uns transtornos psicológicos assim, chegou a dar facadas nele já. Inclusive ele tinha mostrado até uma cicatriz. Quando eu o conhecia, ele ainda tinha e tal, né? Até meio tenso falar dessa história. Bom, aí continuando. Ele, pra fugir disso, esse mundo, a família dele já não tinha muito dinheiro mesmo, então ele resolveu que quando ele tinha 15 anos, ele fugiria de casa. E ele passou a morar nas ruas, porque, bom, primeiro não podia ficar na casa dele, a família dele, de resto, não tinha muita condição e, eventualmente, eles iriam caçar ele pra fazer ele voltar pra fora pra casa. Os pais deles eram bem loucos, pelo que o professor me contava. Ele tendo que morar na rua, então, ele tentou até mesmo encontrar centros de reestruturação, não sei exatamente como falam, mas é para as pessoas que foram vítimas de violência doméstica ou pessoas que foram abandonadas, esse tipo de centro. Até porque praticamente todos os países assim tem um monte desses destinados a mulheres somente, porque o homem é sempre o vilão da história quando se trata de violência, no caso doméstica aqui. E esse professor então não tinha pra onde ele ir. Ele acabou morando na rua por alguns anos, até que ele conseguiu fazer uns bicos meio ilegais assim. E com isso ele conseguiu algum dinheiro. Depois que ele conseguiu realmente se estruturar, tava com um emprego estável ali, morava num kitnetzinho, ele decidiu que estudaria. E estudaria alguma profissão que conseguisse defender as pessoas que realmente precisavam. Então ele quis tentar fazer advocacia e tal, tudo mais, para fazer os direitos das pessoas,
no geral. Ele queria que a violência doméstica acabasse pra todo mundo. Só que acabou que, bom, ele não tinha muito dinheiro pra uma particular, obviamente. O cara até tinha que trabalhar meio período, se ele quisesse estudar e tal, morava no kitnetzinho. E ele praticamente não tinha pra onde ir, então ele decidiu que tentaria um curso mais em conta, vamos dizer assim. Porque ele realmente não conseguiu passar em advocacia. Então ele falou, que outra profissão eu posso fazer para que as pessoas realmente sejam educadas a serem pessoas melhores? Porque se eu não posso realmente defender as pessoas que são realmente vítimas de uma história, então talvez eu possa educar para que os futuros agressores não sejam agressores. Eu posso tirar essa mistificação de que o homem é violento, que a mulher tende a trair, que sei lá o que, e todos os estereótipos de que a sociedade é uma merda, no geral. Com isso, ele decidiu então que seria professor. E uma matéria que, quando ele ainda estudava, quando ele era jovem, ele adorava, era física. E ele acabou virando professor de física eventualmente. Foi um dos melhores professores que eu já tive. Eu lembro que ficou muito pesado. E ele me contou essa história umas poucas semanas antes dele falecer, inclusive. Então, F. Que Deus o tenha, professor Paulo. E com essa história aí, eu quero dizer que até mesmo as pessoas que tentavam mostrar a verdade, muitas vezes eram ofuscadas pelo que as pessoas diziam. E aí é o ponto principal desse vídeo. Eu não quero muito bem que saia do foco de que a esposa do DJ foi lá e sofreu violência doméstica assim como milhões de mulheres no mundo. Sejam até mesmo mães de amigos meus e por aí vai. O que eu quero ofuscar é que vítimas existem sempre e em qualquer lugar e de qualquer forma. Portanto, frases assim desse maldito post me tiram do sério e me trazem a fazer vídeos como esse. São frases assim que fazem as mulheres terem medo de sair na rua, achando que todos os homens são potenciais estupradores. São frases assim que fizeram quase com que o Johnny Depp fosse preso injustamente, sendo que a esposa dele que era a vilã da história. São frases assim que fazem não só famosos e tal, com medo de serem cancelados e tal, mas homens que são do bem e são inocentes no geral terem medo de serem taxados como potenciais vilões de histórias que nem sabem no contexto. E, por até um pouco contraditório que faça, são frases assim que façam com que o estereótipo de que a mulher é o sexo frágil se perpetue. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, nesse finalzinho a gente muda a palavra mulher para a palavra vítima, que eu acho que vai sair bem melhor. Então, para os criadores dessa maldita frase, a gente faz o seguinte: antes de tentar fazer algo bonito para a lacração e principalmente prestar respeito a alguém, pense muito bem nas consequências do que você está fazendo. Como parece que a cada dia os nossos pais e amigos têm menos a nos ensinar, o que a gente mais procura é a mídia. E nem tem mídia mais influente do que a rede social. E se você vê isso circulando por aí, você acaba achando que essa é a sua realidade. As pessoas realmente tendem a seguir aquilo que muitas outras vêm disseminando. Uma frase doentia dessas não é diferente disso. E pessoas que sejam vítimas de violência, procurem apoio. Por exemplo, tentem falar com amigos e parentes que claramente vão ser contra essa violência que você sofre. E peçam para que eles arquitetem algo por baixo dos planos. Por exemplo, suponhamos que então você vai lá e peça para um amigo ou um parente meio que tentar planejar um jeito de tirar você dessa situação tóxica e violenta. Ele então já planejaria, por exemplo, para onde você ficaria, qual seria o seu sustento ou alguma coisa assim, caso, por exemplo, você seja uma mulher que não trabalhe, seja dona de casa e tal, e o seu marido, você depende dele financeiramente. Você talvez iria para um desses abrigos para pessoas que realmente precisariam desse tempo, ou talvez iria para essa casa desse amigo ou parente, e eventualmente, depois que tudo fosse planejado, aí você denunciaria ele para a polícia. E isso é válido para os homens também. Não tenham medo do preconceito que tem de que, tipo, se você não tolera comportamento tóxico, você é menos homem por isso. Então vamos fazer o seguinte: no geral, ninguém bate ninguém, vai todo mundo sair bem liso, olha só. Até porque se tem uma coisa que até se transformou num fetiche de tão piada que virou, é homem que apanha da própria mulher.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não era um vídeo sobre homens também sofrem violência, e sim sobre o que uma frase pode potencializar. Mulheres e homens vivendo em medo. E uma frase pode potencializar isso. Mas parece que a nossa geração tem cada vez menos empatia por lados opostos. Ou nem sequer opostos, mas adjacentes que já sejam minimamente diferentes do que você pensa. E lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Engraçado que eu acho que no vídeo dessa semana essa frase tem uma interpretação um pouco diferente das demais. Mas, bom, até semana que vem.